depois que termina a Guerra do Paraguai, o Brasil ele continua mandando no Paraguai, né? Na verdade, desde antes da guerra, o Brasil ele era o país mais poderoso aqui politicamente no continente sul-americano. Ele colocava e tirava, tanto é que a guerra começa, na verdade, por conta do Uruguai, por conta do conflito no Uruguai, que o Brasil toma partido, né, de um dos lados que queria governar o país e consegue impor o seu governante. O Paraguai vai achar ruim e aí a guerra, um dos motivos da guerra vai ser esse. Mas depois que termina a Guerra do Paraguai, o Brasil ele começa a colocar os presidentes do Paraguai. Isso acontece algo muito interessante, que depois da Guerra do Paraguai, a cúpula militar brasileira ganha poder e mais tarde vai culminar essa cúpula na própria Proclamação da República. E com a Proclamação da República o Brasil se retira do Paraguai definitivamente. E aí eu até marquei ali mais ou menos por cima, são 6 golpes até 1912, Paraguai disputando poder. Depois você tem mais 5, enfim, são quase 20 golpes até chegar à ditadura do Stroessner, que é uma ditadura, né? Então, o poder fica dividido no Paraguai por conta disso, né? Por conta dessa disputa de poder. Quando o Brasil se retira, automaticamente daí outros grupos eles acabam disputando poder lá. E a figura do Lopes, que até depois da Guerra do Paraguai era muito tida como ele foi o culpado da guerra, ele é do mal, ele é muito ruim. Em 1926, existe um resgate histórico da figura dele, que vai se consolidar por conta da Guerra do Chaco, né? E o Paraguai vai utilizar a figura dele como um elemento de união nacional, digamos assim, dentro desse contexto. É mais ou menos isso que acontece. Então, só para contextualizar um pouco a história, né? Esse resgate que tem. Hoje o Lopes é tido como um grande herói do Paraguai, é tido como um dos principais líderes da história, né? Então, é algo relevante realmente nesse sentido. E você acha que o Lopes era um herói ou um vilão? Ele era um humano. Ele era um humano que tinha os pensamentos da época de participar. Ele era um cara muito culto, ele tinha estudado na França, ele teve contato com as ideias francesas da época, né? Tanto é que durante a guerra há uma hipótese de que ele esperava um reforço do Napoleão, primo do Napoleão Bonaparte, que tinha tropas no México, né? O que não aconteceu, né? Então eu acho que ele era humano, né? Como eram humanos todos os outros comandantes que tomaram suas decisões, algumas acertadas, outras erradas. O fato é que no final da guerra o Paraguai estava arrasado. Como o Brasil foi quem venceu a Guerra do Paraguai, existe muito essa questão ainda do preconceito com quem mora na região de fronteira. Os paraguaios, né, eles perderam a guerra, então eles ainda têm esse preconceito, por que os paraguaios estão no Brasil? Mas só em Mato Grosso do Sul, para citar um dado assim, que é um pouco que eu acredito que seja relevante, a população de pouco mais de 2,5 milhões de pessoas, pelo menos 300 mil são descendentes ou são paraguaios. Então é muito presente essa influência, mas ainda assim é algo pejorativo se dizer paraguaio. Minha família, por exemplo, mesmo tendo sangue paraguaio, ainda há resistência dentro da própria família em aceitar isso, né? Que você tem um sangue brasileiro, mas também tem sangue paraguaio. Essa é uma questão muito forte na região de fronteira, né? E aí você evita tocar no assunto, né? Para não levantar questionamentos, não levantar debates, para não bater de frente as opiniões entre os moradores dessa região. É algo bem curioso. Na verdade existem curiosidades, mas esse caso, por exemplo, que você cita, desse revanchismo talvez do imperador contra a família do Lopes, eu acho que não sei se fatos históricos mostrariam. Há versões sobre isso, né? Mas há versões também de que o Caxias teria deixado o Lopes vivo durante uma das batalhas principais lá, simplesmente pelo fato dos dois serem maçons. Enfim, são histórias que se contam durante a guerra, né? Assim como hoje sobrevivem lendas urbanas, né, digamos assim, ou seriam do campo, não sei bem explicar em que campo se situariam. Por exemplo, na região de fronteira, onde diz que você vê muitas assombrações de pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai, os famosos enterros que o pessoal fala, que seriam tesouros escondidos durante a guerra, que os espíritos vão mostrar onde estão. Enfim, são lendas que se criam em torno do conflito. Acho que por conta do tempo do conflito de 6 anos, quase 6 anos, e por conta do número de combatentes envolvidos, né, as pessoas criam histórias que são passadas de geração em geração e ainda hoje tem fôlego para continuar se impondo enquanto verdade.